No vídeo de hoje eu quero falar sobre amor próprio. Eu acho que a importância de falar sobre esse assunto é porque eu também quero, no próximo vídeo, falar sobre amor novamente, falar sobre amor incondicional. Mas antes, esse vídeo sobre amor próprio vai trazer a base para a gente poder conversar, começar esse diálogo sobre esse assunto, né? Eu tô aqui com o meu celular porque eu vou ver alguns temas que eu gostaria de falar. Porque é importante cada pessoa cultivar o amor próprio. O que significa amor próprio? Amor próprio significa que você vai fazer de forma intencional coisas ou deixar de fazer coisas que vão beneficiar a você mesmo. É como se você tivesse um outro ser dentro de si e você vai pegar esse ser, tirar ele de fora de dentro de si e você vai ativamente, intencionalmente amar esse ser, que é você mesmo. A importância disso é que muitas das coisas ruins que acontecem no mundo, ao meu ver, é porque falta amor próprio das pessoas. Eu acho que pessoas que se amam de verdade, pessoas que estão completas, elas não vão buscar fazer guerras, elas não vão buscar julgar as outras pessoas. E algo que é muito importante falar, muito importante falar é sobre o julgamento. Toda vez que você julga alguém, você está demonstrando algo que você julga em si mesmo. Eu não sei se eu posso dizer isso 100% das vezes, mas eu tenho assim, essa sensação de que sempre que você julga alguém, você está julgando a si mesmo. Jesus disse, com a medida que vocês julgarem, essa medida vocês serão medidos. Com essa medida vocês serão julgados. Eu falei aqui uma outra vez que eu tenho o meu colega de apartamento, ele costuma falar sozinho. Às vezes ele sai do quarto e eu ouço ele falando na cozinha, que as paredes são bem finas, então eu ouço ele cochichando e falando coisas assim, como se ele estivesse num argumento. E eu pensei assim, nossa, que cara estranho, eu julguei ele nesse momento, ele estranho, coloquei a estampa estranho porque fala sozinho. Outro dia eu percebi que eu também tava falando sozinho, porque eu sempre, sei lá, faz quantos anos que eu falei sozinho, e, e o meu sozinho é mais esquisito, que eu falo em português e inglês misturado. Então eu percebi que eu estava julgando a mim mesmo naquele momento. Quando eu falei ele é esquisito, eu estava julgando a ele. Então o desafio de amar a si mesmo, quando a gente ama a si mesmo, nós não temos mais esse julgamento em relação ao outro. E aí que entra a questão do amor incondicional. O que eu entendo por um amor incondicional? Que é o que faria com que o mundo fosse esse lugar perfeito que todos nós queremos que ele seja. É um amor em que não há nenhum julgamento. Você não precisa aceitar ou concordar, mas você não julga. Você não tira o direito da pessoa de sentir como ela está sentindo, de agir como ela está agindo. Eu até andei pensando aqui, esses tempos, assim, houve essa questão dos protestos aqui nos Estados Unidos por causa dos negros e falando sobre violência dos policiais contra os negros e tal. E aí eu pensei, nossa, eles têm que protestar sim, mas tem muita gente destruindo coisas, né? Tem muita gente, enfim. E aí eu vi alguns vídeos, tinha muitos vídeos na internet, assim, muitos bombardeados o dia inteiro esses vídeos. E alguns vídeos de pessoas falando assim, não, tudo isso que aconteceu, toda essa opressão por tantos anos, nós temos que destruir sim, nós estamos no direito. Daí eu pensei, não, isso tá errado, tá errado. E aí eu me dei conta e falei, peraí, eu tô julgando também. Sabe, eu não preciso concordar. Eu não concordo com a forma que isso foi feito. Mas não cabe a mim julgar a forma como essa pessoa vai expressar essa indignação dela. Não cabe a mim julgar ninguém. E aí, esse não julgar ninguém começa no processo de não julgar a si mesmo. Eu tenho vivido essa fase da minha vida em que eu tenho tentado ao máximo parar de julgar a mim mesmo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sou, e até com as sombras. Isso é um conceito de Jung, né? Aquele psicólogo famoso que você já deve ter ouvido falar. Deixa eu levantar aqui o microfone. Esse é um conceito dele, ele que fala sobre isso. O que são as sombras? São aqueles lados da nossa personalidade, talvez, ou atitudes que a gente não quer mostrar, a gente não gosta de mostrar esse lado. Por algum motivo, porque a sociedade não aprova, porque a gente acha moralmente errado. E o desafio de curar as sombras
deixar elas virem à luz e aí para você poder curar elas. Existe um conceito que é o seguinte: se você aproximar uma luz, quanto mais próximo a luz estiver de você, maior vai ser a sombra que essa luz vai produzir. E é isso, quando você traz a luz para mais perto, você vai ver a sua sombra com maior, assim, mais facilmente, você vai ver o tamanho da sua sombra. E ao aceitar a sua sombra, você consegue fazer com que ela saia do seu subconsciente e que, chegando ao consciente, ela possa ser aceita e curada. Também é um conceito, eu não sei se é da psicologia, mas eu acho que os coaches usam muito também, que é sobre a criança interior. E esse conceito, resumidamente, ele diz o seguinte: dentro de cada um de nós existe uma criança que tem faltas, que precisa ser amada, que precisa ser aceita. E essa criança, ela tem certos traumas, porque quando você era criança, você sofreu traumas, seus pais não são perfeitos, não existem pais perfeitos, você sofreu alguma coisa, algum abuso, seja lá o que for. Até você não teve um abuso, mas a vida em si, o fato de estar vivo, produz traumas em nós, desde que a gente nasce. Se você for parar para pensar, não é um trauma você nascer, você tá ali no conforto da barriga da sua mãe, tá ali quentinho, você é alimentado, você tem o amor da sua mãe. Em muitos casos, nem o amor da mãe você tem na barriga, porque tem pessoas que são usuárias de drogas, ou talvez a mãe não queria ter o filho, o pai não queria, e tudo isso vai influenciando e já vai traumatizando a criança. Então depois você se torna adulto, sem curar aquilo ali, você vai sofrer muitos problemas, e esses problemas vão ser projetados nos outros. E aí começa julgamentos, aí começa guerras, aí começa brigas, e tudo isso. Então, para resumir essa introdução, que eu entendo a importância do amor próprio é isso. Quando você se ama e você cura a criança interior, você consegue ser uma pessoa melhor. E isso já ajuda muito. Se você não estiver atrapalhando, se eu não estiver atrapalhando, já ajuda muito em tudo na sociedade. Outra coisa assim, muito interessante sobre esse tema é sobre sintonia. Quando você se sintoniza com alguma crítica, ou melhor dizendo, quando uma crítica te atinge, te faz mal e alguém te critica e você fica pesado e você fica remoendo aquilo, é porque tem algo ali que você ainda não aceita em si mesmo, que você quer mudar ou enfim, tem algum julgamento interior, porque não tem nenhum julgamento exterior que pode te atingir se você não se julga internamente. Um desses exemplos foi que eu vi sobre nesse todo embate mesmo dos negros contra a violência policial. Eu vi tantos vídeos e eles eu vi pessoas feridas, sabe? E aí um desses vídeos me chamou a atenção. Essa moça negra, ela estava reclamando. Ela falava assim: olha, esse Black Lives Matter, que é esse movimento, né, vidas negras importam, já existe há muitos anos, só que vocês só estão se importando com isso porque tem gente branca agora defendendo isso. Daí eu fiquei pensando, poxa, agora tem gente, tá todo mundo defendendo, ou mais pessoas, e mesmo assim a pessoa tá reclamando porque só agora que as coisas estão andando. E por um lado eu entendo, quer dizer, eu não entendo porque eu não estou na pele dela, eu consigo imaginar o que ela deve estar sentindo. Mas ainda que haja esse avanço, a pessoa ainda se sente ferida, porque tem uma ferida de gerações que vai sendo passada de gerações em gerações por causa da escravidão, por causa da forma como negros foram tratados. E enquanto a sociedade evolui de forma geral, cada um de nós tem eu não vou dizer obrigação, mas tem a oportunidade de curar a criança interior, de curar a própria criança interior, de curar a si mesmo e de não sintonizar na frequência da sociedade. Então, digamos assim, eu já ouvi muitas vezes brasileiros reclamando que sofreram preconceito aqui nos Estados Unidos, certo? Por serem brasileiros. Eu nunca sofri preconceito. Ou se eu sofri, eu não me lembro. Por quê? Porque isso não é algo que me incomoda. Eu não tenho, pensando assim, eu não acho que eu tenho nenhuma ferida dentro de mim, algum julgamento por eu ser brasileiro e estar aqui no outro país. Eu não acho que eu tenho nenhuma ferida. Então, se alguém me ofendeu, tentou me ofender, nesse sentido, eu não percebi, eu nem percebi
porque eu não estou nessa sintonia. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, tem outras questões que que eu ainda não curei, que ainda não trouxe à luz, que eu ainda julgo em mim mesmo, que se alguém vier e me falar, eu vou ficar muito incomodado. Eu lembro um exemplo, teve um período em que eu tinha um cabelo bem grande, assim, que eu gostava de ter o cabelo grande e tal. E todo mundo, acho que a maioria das pessoas falava, ai, como tava estranho, que tava feio. E aquilo me feria. Por quê? Porque talvez eu também não achava que tava bonito e eu queria insistir num penteado diferente, por sei lá qual motivo. Então é muito importante praticar o amor próprio para que você perceba em em quais canais você tem sintonizado. Então, e você percebe isso pelas críticas que realmente atingem. E as críticas que não te atingem, você vê que você já superou aquilo, que aquilo nem faz parte da sua vida. Então tá. Eu percebi que eu tinha problemas de amor próprio com relacionamentos. Quando eu me abri para relacionamentos afetivos, isso faz um ano, 2 anos mais ou menos. Então, durante toda a minha vida, essa era uma área da minha vida que eu deixava ali, não estou aberto a isso. E depois, quando eu me abri a isso, eu passei por muitos apuros, porque se eu me apaixonava por alguém, eu ficava muito desesperado, eu ficava muito angustiado, ansioso, e aí eu não conseguia aproveitar, e aí eu acabava entrando não relacionamentos, mas tentando entrar em relacionamentos que não eram dignos pra mim. O que é um relacionamento ser digno pra você? É a pessoa ter coisas que te fazem bem. A pessoa ter os mesmos valores que você. Por mais que a pessoa te trate bem, seja uma pessoa bonita, enfim, essas coisas, mas não tem os mesmos valores, isso provavelmente vai tornar essa relação indigna para você. Então exige-se de cada um muito amor próprio para você fale assim, olha, por mais que você seja uma pessoa muito boa, com todas essas qualidades, eu vou te deixar de lado, porque para mim você não tem os valores que eu busco. Entre os cristãos, por exemplo, os mais conservadores, há esse valor de casar virgem, ou de casar com uma pessoa que é virgem. Então pode ser que você encontre uma pessoa muito assim, uma pessoa excelente, mas uma pessoa que não tem o mesmo valor que você tem de casar virgem ou de se manter abstinente durante o namoro. Então cuidado com essas coisas, porque se isso é um valor importante para você, você tem que ter amor próprio suficiente para falar não. Eu não vou aceitar a carência e só porque achar que eu estou carente e aí por isso eu vou entrar em relacionamentos que não vão ser dignos para mim, tá? E aí eu fui percebendo que havia coisas, por exemplo, na minha vida que eu precisava curar. Havia muita baixa autoestima, isso é algo que eu não percebia, que eu tinha muita baixa autoestima, que eu não percebia as minhas qualidades. Teve um dia que eu fiquei tão triste, acho que por causa de um término, de um relacionamento que nem chegou a ser relacionamento, que eu fiquei pensando, nossa, eu me senti assim, um lixo verdadeiro. E eu comecei a analisar a minha vida e falei, não tem nada de especial, ninguém vai gostar de mim, não tem nada de especial. Daí eu parei pra pensar, peraí, como assim não tem nada de especial? Daí eu comecei a analisar objetivamente a minha vida, as minhas qualidades. Eu falei, não, eu tô desvalorizando todas as minhas qualidades e tô supervalorizando qualidades que eu gostaria de ter. Então aí começou um processo, e agora eu vou ensinar pra vocês. Chega de falar de coisas ruins do passado. Eu vou ensinar pra vocês algumas coisas que eu fiz pra melhorar melhorar o amor próprio. Isso, gente, sua vida, assim, eu garanto, se você começar a praticar o amor próprio, sua vida vai melhorar tanto emocionalmente, você vai parar de ser aquela pessoa carente, vai parar de ser aquela pessoa que tá sempre tudo se sente julgada, qualquer palavra diferente você se sente ferido ou ferida, tá? Então a primeira coisa é você expandir a sua consciência. O que significa expandir a consciência? É você se encher de conceitos diferentes, entender que existem outros caminhos, entender que o universo é um lugar cheio de abundância, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz. Se você não está vivendo isso, é porque talvez você sintonizou a sua mente
talvez na sintonia global da Terra, que é uma sintonia de guerra, de inveja, ciúmes e de coisas ruins. Você não precisa ficar sintonizado nessa frequência, você pode sintonizar na frequência do universo realmente, que é sempre amor. Pensa em Deus. Você acha que em Deus há falta? Você acha que em Deus há carência? Você acha que em Deus há pobreza, há tristeza? Não. Então, o desafio da vida é você se dessintonizar dessa frequência, dessa baixa frequência, sintonizar na frequência do amor, na frequência de Deus. E para ampliar essa consciência, eu recomendo alguns canais que eu assisti, primeiro da Marinalva Calegari, um canal muito bom, que ela fala, ela é bem sim, seria um bom canal para você começar, se você ainda não entende muito desse assunto, não entende sobre amar a si mesmo, se você acha bobeira. Foi por esse canal que eu comecei, porque quando eu comecei eu achava que era tudo besteira, esse negócio de amor próprio, isso aí é de energia, isso aí não existe. E aí eu fui começar, falei, tá bom, vou aplicar na minha vida e vamos ver se muda. E mudou muito. Segunda coisa é um canal chamado Foco no Afeto, é um canal fantástico, é um dos meus favoritos, tá? Onde se fala muito sobre o ego. Eu já falei em outros vídeos sobre o ego, não o ego no sentido da psicologia, um ego é mais no sentido, eu acho que é mais num sentido budista, assim, que o ego seria a nossa personalidade, mas não é o nosso eu verdadeiro. O nosso eu verdadeiro é Deus, é a nossa centelha divina, que está encoberta por esse ego. E o nosso desafio na vida é você esqueci o termo. É você se desreconhecer do ego. Porque a gente nasce e cresce e acha que é o ego. Nós achamos que somos o ego, quando na verdade nós somos um eu, nós somos assim, uma parte de Deus, que é um eu verdadeiro, que é um eu cheio de amor, cheio de paz e alegria. E essa autora do Foco no Afeto, que está no YouTube também, ela fala muito sobre o seguinte: muitas vezes é preciso você se reconhecer no ego para que você entenda aquilo que é verdadeiro. Então você vai atrás do falso, você consegue o que é falso e aí você consegue finalmente o que é verdadeiro. Eu falei já sobre o Jim Carrey, né, que ele falou o seguinte, que ele falou que ele deseja que todas as pessoas consigam tudo que elas querem, consigam a fama, o dinheiro, para que aí então elas entendam que nada disso é a vida verdadeira. E é incrível. Então eu recomendo esse canal, eu recomendo muito também o Hélio Couto. O Hélio Couto é bem pesado, é um assunto assim, bem pesado no site dele. Se você procurar Hélio Couto no Google, vai achar o site dele. Procure palestras, Caminho das Palestras, tem ali umas 60, 70 palestras gratuitas, 2 a 3 horas cada, então vai ter muito conteúdo. Ao invés de você maratonar a série, você pode maratonar Hélio Couto. Mas é bem pesado, assim, é um assunto, ele fala sobre tudo, todos os tipos de assuntos que você pode imaginar. E vai expandir sua consciência, você vai começar a ver as coisas de forma diferente. Então eu recomendo muito o Hélio Couto. No YouTube também tem algumas reprogramações, e eu vou falar um vídeo sobre reprogramação mental, que é você mudar a sua mente. Então, pensa o seguinte, nada do que a gente... Aqui eu tenho um celular, vou dar um exemplo. Um celular da Apple, um iPhone. Por algum motivo não, por causa do marketing que foi feito em volta dele, a gente quer ter esse celular, a gente tem o desejo, a gente acha ele desejável. Foi programado na nossa mente que esse é um celular bom, que esse é um celular que você precisa ter para sua vida. Mas é uma mentira, é apenas um programa que foi colocado na nossa mente. Sendo assim, se isso é apenas um programa, você pode reprogramar, você pode desprogramar. É isso, é muito simples. Então, se você se acha uma pessoa feia, é porque a cor da sua pele não é a cor da pele da atriz que está na novela. Isso foi um programa colocado na sua cabeça e você pode reprogramar. Então, com o Hélio Couto você consegue, com o Hélio Couto não, com alguns áudios que tem dele, você consegue reprogramar, você consegue ajudar a reprogramar a sua mente. Tem um áudio bem legal, acho que tem 9 horas esse áudio, são várias reprogramações que foram colocadas no mesmo vídeo, e você ouve com fone de ouvido, você não precisa prestar atenção, porque são coisas que vão entrando no seu subconsciente. Eu acho legal prestar atenção porque ele vai contando histórias, e as histórias contêm mensagens assim, universais, que qualquer pessoa vai entender.
Então você não precisa nem prestar atenção, essas imagens, essas histórias vão te fortalecer, fortalecer sua autoestima. A gente tem tantas técnicas que eu poderia ficar falando horas e horas, então eu vou fazer um vídeo específico sobre reprogramação mental. Algo que eu faço também é o espelho. Não dá pra vocês verem o meu espelho, mas tem dias que eu preciso me pegar pela orelha, puxar pela orelha e conversar comigo no espelho. Porque eu sou adulto, então eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que cuidar, às vezes, a criança interior, ela precisa de cuidados, ela está ferida, alguma coisa aconteceu, está cansada. Então eu tenho que ser o adulto aqui e falar, não, peraí, por que você está assim? Conversar e às vezes me dar um sermão, muitas vezes, e me colocar na linha. Muitas vezes a gente precisa disso. Se as pessoas fizessem mais isso, a gente ia ter menos problemas no mundo, sabe? Se as pessoas se cuidassem. E no começo você vai se achar ridículo. Se achar ridículo por estar falando no espelho. Mas eu garanto que funciona. As palavras têm muito poder no nosso subconsciente. Imagina, você passa a vida inteira ouvindo coisas sobre o que você é. Na escola, se você não tiver uma faculdade, você não é ninguém. Se você não tiver isso, você não é ninguém. Se você não tiver essa aparência, você não é ninguém. O mundo dizendo coisas, enquanto a gente pode chegar e falar, não, eu vou tomar nas minhas mãos o rumo da minha vida, e eu não vou deixar que as palavras dos outros definam quem eu sou. Uma coisa muito legal, tem um cara, ele é um influencer, ele chama Gary Vee. Ele na verdade é um empresário, ele é um empresário muito bem sucedido aqui nos Estados Unidos. E ele ficou muito famoso por fazer vídeos inspiracionais. E assim, cara, os vídeos dele são sensacionais. Procura no YouTube, recomendo. Eu assisto ele todos os dias, todos os dias. E uma das coisas que ele sempre fala, para de escutar o que os outros estão falando. Você vai viver a sua verdade. Isso faz parte do amor próprio. O que eu creio é o seguinte, que Deus deu uma centelha divina, que é uma essência única. Não existe centelha igual. Cada um recebeu uma porção de Deus, uma verdade que é única. Então, você não vai esperar, como que você pode esperar que outra pessoa vai entender a sua verdade? Ela pode entender parcialmente, ela pode entender um pouco, um pedaço da sua verdade. Da mesma forma, não tem como você entender a verdade dos outros, num certo sentido. Num certo sentido tem, mas devido às limitações do nosso ego, a gente tem essa dificuldade. Então, se você vai ficar ouvindo o que os outros estão falando, sem ouvir a si mesmo, sem ouvir aquela voz interior que te diz, não, eu tenho que ir para esse lugar, você não vai chegar longe. Vai ser muito, ou se chegar, vai ser muito mais difícil. Então, o desafio do amor próprio, ele te leva a você conseguir ouvir a sua própria voz. Você para de ouvir, você cala as vozes do mundo, as vozes das pessoas, e você passa a ouvir a voz de Deus, que é algo incrível. E aí você encontra amor, o amor sobre o amor a si mesmo. Então eu tenho cuidado muito com os meus pensamentos, eu tenho percebido quais tipos de pensamentos que me deixam ansioso, que me deixam triste. Uns tempos pra cá, eu passei por muita assim, ansiedade, pelo fato de eu estar vivendo uma fase de transição. Então tem muita coisa para ser feita, eu estou estudando para o exame da ordem aqui, então eu estudo o dia inteiro. E surgiu um monte de problema com a imigração, um monte de papelada que eu tinha que fazer, e eu pensei, não, vou respirar e vai dar tudo certo. Eu vou cuidar de uma coisa por vez. E eu lembro que num dos áudios do Hélio Couto, de reprogramação, falava assim, contava uma história de um rapaz que resolvia os seus problemas um após o outro, que o subconsciente desse rapaz resolvia os problemas de forma eficiente um após o outro. Então, não era assim tudo de uma vez. Eu fui pensando, tá bom, eu vou resolver. E essa história ficou na minha cabeça. E toda vez que eu me vejo assim, cansado, com vários problemas para serem resolvidos, ao mesmo tempo eu penso, não. Um por vez, vamos resolver um por vez. Então, e foi resolvendo cada problema assim, e alguns eu não via solução. Eu pensava, não, vou deixar, depois eu resolvo, vou fazer outras coisas. De repente aparecia uma solução, vários assim. Então você vê que eu não perdi tempo me preocupando com algumas coisas, mas isso é um exercício. É como você ir na academia, você não deve esperar que em um mês você já vai estar levantando muito peso. É constante, você faz isso todo dia, é como se alimentar bem. Da mesma forma, cuidar da própria mente, cuidar do amor próprio é isso. É você fazendo uma coisa
por vez. Então eu tenho cuidado dos meus pensamentos. Eu lembro que um dia eu tava... não sei se vocês percebem, mas eu vivo uma vida muito solitária, né? Eu não tenho muitos amigos aqui, eu passo o dia inteiro estudando, então... Enfim. Mas eu tô vivendo uma fase boa, sim, emocionalmente. Eu tô tranquilo, eu tô feliz. E eu lembro que eu tava um dia assistindo um vídeo. Era uma série de vídeos que eu tava sempre assistindo no YouTube. E eu tava sentindo muito bem, porque eu me sentia, sei lá, eu me sentia conectado com a pessoa fazendo o vídeo, que a pessoa que fez o vídeo e tal. Tem vários motivos que eu poderia explicar. E aí veio um pensamento na minha cabeça assim: nossa, você tá tão sozinho que você tá até gostando de... Você tá feliz só de assistir um vídeo desse tipo. E esse pensamento passou assim, voando na minha cabeça, passou voando. E aí na hora eu peguei, eu falei: opa, como assim? Eu tô aqui feliz, eu tô aqui contente com a vida do jeito que está. É claro que eu não me conformo, eu quero sempre melhorar, mas eu tô aqui feliz, cheio de amor próprio, e ver um pensamento falar: não, você não tá feliz não, você precisa de algo a mais. E aí eu peguei esse pensamento na hora. Imagina se eu não pego esse pensamento e deixo ele entrar no meu subconsciente. Existe uma pesquisa que fala, eu não lembro exatamente o número, mas fala que nós temos em torno, sei lá, de quase 100 mil pensamentos por dia, e a maioria deles são negativos. Então imagina, tanto de pensamentos negativos que passam pela nossa mente e a gente vai deixando. Então é por isso que é importante tirar esses pensamentos e criticá-los. E aí, quando passou esse pensamento na minha cabeça, voando, eu capturei ele e critiquei ele. E eu não deixei ele entrar. E eu continuei aproveitando o meu vídeo e continuei assistindo até que acabou a série lá que eu tava assistindo. Era de um jogo, na verdade. Nada assim de muito interessante. Quer dizer, pra mim era. Pra mim é interessante. Mas acabou, infelizmente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: cuide dos pensamentos. Então sempre que vem um pensamento desse tipo, eu falo: não, não aceito, está cancelado. Um pensamento de carência, um pensamento de que vai faltar dinheiro, não, cancelado. Um pensamento de que vai faltar emprego, cancelado. Um pensamento que vai dar problema, não, cancelado. Esses dias saiu uma notícia que o Trump queria cancelar um programa de trabalho que é oferecido para estudantes internacionais, que é exatamente o programa de trabalho que eu me inscrevi esses dias. E alguém me mandou essa notícia. Daí primeiro eu fiquei bravo, eu falei: por que me mandou essa notícia, sabe? Me tirou a paz. Logo de manhã, quando eu tinha acordado, eu fui resolver abrir essa mensagem. Por que me mandou? Sabe? O que isso vai acrescentar na minha vida, né? Saber disso agora. Porque se isso for interromper a minha jornada, eu vou saber. Mas isso me incomodou, eu já falei: já tô até desanimado de fazer as outras coisas que eu tava fazendo. E aí eu falei: não vou pensar nisso agora. Cancelado, cancelado, eu falo cancelado, né? O Hélio Couto que ensina a falar cancelado. A Elaine Orives também, se você procurar no YouTube, eu fiz um curso dela, muito bom, recomendo também. Ela também ensina a falar cancelado para esses pensamentos. E aí passou essa notícia, nem sei nem o que aconteceu, mas continua em pé o programa, até onde eu sei. A questão é o seguinte: não deixe essas coisas entrarem na sua cabeça, que elas vão te diminuir, elas vão tirar o seu amor próprio, elas vão causar, sabe, problemas. Então não pensa nisso. Na hora certa, as coisas vão acontecer, e se não é pra ser, não existem problemas. Eu gosto de pensar o seguinte: não existem problemas, existem apenas oportunidades. Sempre que aparecer um problema, é oportunidade para você fazer algo novo. Sempre. Gente, na história da humanidade é isso que acontece. É isso que acontece. Sempre que há uma situação diferente, as pessoas têm que se virar e de repente, nossa, aparece algo melhor. Eu já falei isso no vídeo Diga Sim para a Vida. É um vídeo muito legal. Sério, ficou muito bom aquele vídeo. Falei do Jim Carrey também, de um filme que ele fez. Mas falei demais. Mentira, falei não. Então cuide dos pensamentos, cuide da sua aparência também. Isso é muito importante para a sua autoestima, para a autoestima de muitas pessoas. Do amor, falando assim, amor próprio, né? Não cuide da sua aparência para mostrar aos outros. Cuide para você mesmo. Então eu tô aqui em casa, o que eu passei a fazer? Se bem que faz um tempo que eu não faço isso. Mas eu acordava de manhã, ficava o dia inteiro em casa, eu me arrumava e passava perfume para mim mesmo. Porque você vai dizer isso, essa atitude diz para você mesmo que, poxa, eu tenho valor para mim mesmo. Então por isso que eu estou me arrumando. Deixa eu ver.
Eu recomendo também, por último, eu recomendo a Louise Hay, né? Deixa eu pegar aqui. Louise Hay, ela é uma autora, ela já não é falecida, mas é uma autora muito legal que fala, é uma das pioneiras em questão de autoajuda e tem algumas meditações de amor próprio no YouTube, se você procurar meditação amor próprio, você vai encontrar e você pode ouvir. Demora 1 hora, então você fica ouvindo aquilo, aquelas mensagens vão entrar no seu subconsciente. Gente, é simples mudar o seu emocional. É simples você se encher de amor próprio, é simples. Só que você tem que acreditar que isso existe, senão você não vai fazer constantemente. Quem que vai se submeter a uma academia sem acreditar que aquilo realmente funciona, sem acreditar que aquilo vai te deixar com os músculos da forma como você quer? Então você precisa entender, então amplie essa consciência, veja vídeos, tem várias pessoas no YouTube falando sobre isso, você vai encontrar, tenho certeza. Tá, então é isso, até o próximo vídeo, tchau!